Olá pessoal, não é novidade que estamos todos cada vez mais dependendo de tecnologia. Sistemas digitais, dados de clientes, vendas online, comunicação em nuvem e inteligência artificial, certamente já faz parte da sua rotina. E se não fizer, tem alguma coisa errada. Bem, mas junto com essa transformação, vem um problema silencioso, que nós chamamos de os ataques digitais, que estão crescendo de forma exponencial. Fraudes financeiras, roubo de dados, invasões de sistemas e golpes virtuais estão causando prejuízo para todo tamanho de empresas. Estão atingindo, lamentavelmente, até as pequenas e médias empresas. Muitas vezes elas não estão preparadas para esses ataques. Então, o nosso assunto é justamente tentar entender aqui esse cenário. Então, para falarmos sobre esses riscos, como esses riscos estão evoluindo, especialmente com a inteligência artificial, e para que você também consiga ter procedimentos para se defender ou evitar esses riscos, o ManjaCast está tendo a satisfação de receber aqui Wagner dos Santos, especialista de negócios em cibersegurança, tecnologia e telecomunicações. Wagner, bem-vindo ao ManjaCast. Boa tarde, Giba. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão relevante. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí pelo convite e toda a iniciativa do grupo de empreendedores do ManjaCast, para que a gente possa trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de clareza para as pessoas do mercado que a gente atua, que a gente conhece. Então, a gente que agradece, Wagner, você, um dos especialistas, compartilhar com a gente a sua experiência. O Wagner também é morador aqui, é mais uma solução que o nosso condomínio tem dentro de casa, ao nosso lado. Wagner, mas acho que seria interessante a gente começar a entender um pouco a diferença de cibersegurança e segurança da informação, se é que tem diferença. Perfeito, Giba. Bom, quando se fala de segurança da informação, nós estamos falando de uma situação mais ampla, onde você envolve tanto a segurança digital como a segurança física. Então, ou seja, você não está olhando apenas os ativos digitais, você está olhando a segurança da empresa, a segurança da sua casa, a segurança dos seus ativos físicos. Quando se fala de segurança cibernética, de cibersegurança, nós estamos falando da proteção dos ativos digitais das empresas e das pessoas. Proteção de rede de computadores, proteção de sistemas que as empresas desenvolvem ou utilizam, proteção de APIs, entre outros. Fazendo uma analogia entre segurança física e segurança virtual, cibersegurança, imagina a sua casa ou a sua empresa. Para você deixar ela segura, você precisa trancar a porta. Então, você trancou a porta, a sua casa, a sua empresa está segura. A partir daí, para você proteger a segurança digital, a cibersegurança, você teria que proteger, por exemplo, a sua senha do seu Wi-Fi. A sua senha que você utiliza nos seus computadores dentro da empresa, dentro da casa. Então, olhando, fazendo um paralelo dessas duas situações, segurança da informação, ela abrange a cibersegurança e ela também envolve outros aspectos onde você precisa ter uma abrangência maior com documentação, adequação a normas, processo de ISO 27001, entre outros. E a cibersegurança é muito mais ligada ao nosso mundo digital, aos ativos digitais. Ô Wagner, tem havido de fato uma evolução desses ataques? Esses ataques cibernéticos ou esses ataques digitais, eles estão aumentando? Com certeza, né? Na verdade, o mundo digital e a cibersegurança é um mercado onde as empresas e as pessoas precisam se proteger, mas também existem os atacantes, que são os desenvolvedores dos vírus, ransomwares, malwares e todas as metodologias de ataques que acontecem. Ou seja, as pessoas e as empresas precisam se proteger, porém é uma guerra cibernética.
E só para você ter uma ideia de números, um ataque cibernético hoje no mundo ele está na faixa de um prejuízo de 5 milhões de dólares. Isso é o prejuízo que as empresas têm quando sofrem um ataque cibernético. Quando você olha isso por setor, o setor hospitalar é o que tem maior volume a nível de prejuízo. Estamos falando de 11 milhões de dólares aproximadamente. O setor hospitalar? Justamente o setor que envolve a saúde? Perfeito. Eu pensava que era o sistema financeiro que teria mais esse prejuízo. Sim. Aí, em contrapartida, o sistema financeiro ele vem em segundo plano. Nós estamos falando de uma faixa de 7 a 8 milhões de dólares no setor financeiro a nível global. Quando você traz isso a nível global, o terceiro setor mais atingido é o setor industrial, onde nós estamos falando de uma média aí de 6 milhões de dólares mais ou menos. Ou seja, esses são os 3 maiores setores que sofrem ataques cibernéticos a nível global. Wagner, eu fiquei impressionado, né? Eu realmente nunca tinha ouvido de que o setor hospitalar, justamente o setor hospitalar, já não basta os vírus que nos atingem fisicamente, agora atinge as máquinas também? Sim, porque o hospital, além dele ter um volume muito grande de informações, ele tem informações muito ricas sobre pacientes, sobre ciência, sobre cuidados. Então tem toda uma inteligência e uma tecnologia por trás que auxilia a ciência no tratamento das pessoas, além do volume de dados, né, das pessoas que pode ser trabalhado aí no mercado paralelo. Quando você fala de Brasil, nós estamos falando do Brasil ser o 5º país mais atacado do mundo. O 5º país? 5º país mais atacado do mundo, sendo o líder da América Latina. Então, ou seja, o Brasil na América Latina é o país que sofre mais ataque cibernético. Mas quando você olha o setor financeiro e o setor de saúde, ele também lidera no Brasil como principal setor. O setor financeiro também lidera como segundo mais atacado. E depois vem as empresas de tecnologia e telecomunicações, diferenciando apenas o terceiro setor mais atacado em relação ao cenário global. Nós estamos falando de, no mundo, saúde, financeiro e indústria, e no Brasil nós estamos falando de saúde, financeiro e tecnologia e telecomunicações, que estão ali muito próximos. Que curioso, né? A gente imagina, a gente não se surpreende se o Brasil ser o mais atacado na América Latina, mas está entre os 5 do mundo, quando tem todas as grandes potências, os maiores países desenvolvidos, mas justamente o Brasil está nesse quíntuplo de ataques aí. Sim, o Brasil é um país continental, um país bem pulverizado, grande, onde concentra grandes empresas, grandes indústrias, sejam elas nacionais e multinacionais. E tem um PIB, uma economia muito grande. Então, consequentemente, ele passa a ser um alvo de ataques constantemente aí no dia a dia. Faz sentido. Wagner, eu acredito que as grandes empresas, nesses 3 setores, em todos os setores, as entidades mais bem estruturadas, elas têm capacidade de ter uma estrutura para trabalhar em cima dessa proteção. E as médias e pequenas empresas, como é que elas estão? Que risco elas têm nesse contexto aí? Vamos lá. Olhando as grandes empresas, realmente elas têm um cenário, um orçamento, um planejamento e uma disponibilização de verba, de budget muito maior em relação à pequena e média empresa. Só que o risco também é proporcional. Ou seja, se é grande, você pode ser muito mais atacado e o tamanho, o volume desse ataque pode ser maior. Porém, quando se fala em pequenas e médias empresas, existe uma situação de que o risco acaba sendo muito maior. Por quê? Porque essa empresa ela não tem uma velocidade, uma capacidade de recuperação igual a uma empresa maior, uma empresa grande. Ela depende muito daquele capital, ela tem um volume financeiro menor, ela tem um volume de vendas. Então, talvez esse prejuízo possa ser muito mais impactante para ela do que uma grande empresa. Porém, todos são bem impactados com um ataque cibernético. Wagner, e se as grandes empresas estão estruturadas, as médias e pequenas não, o que elas podem fazer? Nós temos no nosso condomínio muitos empreendedores, né? Acho que esse assunto é de extrema importância, né? Porque nós não temos uma rede de computadores. Aliás,
na maior parte dos casos, os computadores ou os notebooks pessoais são os nossos notebooks de trabalho. Perfeito. Como é que o nosso pessoal pode se cuidar diante desse Então, problema? perfeito, Giba. Acho que o exemplo ele é bastante pertinente ao condomínio, né, à situação. Primeiramente, você tem que ter no mínimo um antivírus, né? A pessoa que depende da ferramenta de trabalho, o seu computador, seu notebook, seu celular, ela precisa ter no mínimo ali um antivírus ou uma ferramenta um pouco mais avançada. Ela pode instalar uma ferramenta de proteção de dados, ela pode instalar um firewall, porém depende do número de máquinas. O firewall ele vai ser o combate ao que vem de fora como ataques, né, que vem pela web ali. E um anti-spam, mas isso depende do volume. Agora, tem as pessoas. Então, a pessoa que conduz seu negócio, a sua empresa, ela tem que ter alguns cuidados. Ela tem que saber onde clicar, o que ela está recebendo, que tipo de informação que ela precisa ou pode passar. E aí existem vários vetores e metodologias de ataques que os atacantes utilizam voltado para as pessoas. Bem, nem todo mundo tem a capacitação técnica para entender, muito menos para se defender. O que elas podem fazer? Tem fornecimento, tem empresas que oferecem, ou profissionais que oferecem esse apoio em segurança. Claro que para as grandes empresas tem, para as médias suponho que também. E para as pequenas empresas? Sim, Giba, você sempre tem nichos de mercado, você tem sempre empresas especializadas em cibersegurança, em tecnologia, dando suporte. Normalmente é o que acontece. Não é o próprio usuário que acaba instalando os programas no computador dele, ele sempre contrata alguém que presta um suporte para ele. E essa pessoa pode auxiliá-lo ou auxiliá-la na formatação, na proteção do seu ambiente corporativo, seja ele em alta escala ou em pequena escala. Então, assim, só que a pessoa também tem que estar muito focada, porque existem várias formas que ela pode perder o seu negócio. Ela pode passar uma informação, que é o que eu falei, uma empresa pequena, uma pequena empresa média, ela pode sofrer muito mais por causa do capital de giro, né? Então, assim, existe várias formas de você se proteger, da qual os atacantes vão te rodeando. E aí existe uma engenharia social, existem técnicas que a gente pode falar um pouco mais para frente também com relação às pessoas. Você falou em ataques ao mesmo tempo de guerras, né? A gente está vendo que a inteligência artificial ela está promovendo níveis assim avançados até para a guerra, para os ataques em geral. Como é que a inteligência artificial está influenciando, impactando na parte da cibersegurança? Sim. Bom, hoje em dia a inteligência artificial ela já é uma grande realidade, né? Todo negócio, todo segmento se fala em inteligência artificial. O que acontece? As tecnologias de proteção, de segurança, de cibersegurança, elas são desenvolvidas hoje com base em inteligência artificial. Então ela já tem inteligência artificial, aprendizagem de máquina, né, que é o machine learning, e tudo mais que foi desenvolvido para que ela pudesse se proteger da melhor maneira possível. Porém, o atacante também é uma fonte de tecnologia, e o atacante também utiliza inteligência artificial para poder burlar os sistemas e ter sucesso nos seus ataques. Automaticamente, é uma IA contra IA. Uma guerra da IA contra IA. Sim. Na parte da cibersegurança. Perfeito. Podemos dizer que existe uma guerra de IA contra IA, porque o atacante utiliza IA e as tecnologias também têm IA. Wagner, você como uma autoridade no assunto, você pode contar pra gente quem está ganhando essa guerra? É difícil, Giba, porque assim, o ganho, na verdade, ele pode ser visto de algumas formas. Então, ou seja, a empresa que investe em inteligência artificial e tecnologia e melhores práticas de proteção de cibersegurança, ela automaticamente estará mais protegida. Porém, o atacante também está se desenvolvendo, está se maturando com a inteligência artificial e o ataque é cada vez mais sofisticado. Então, uma guerra constante. Não dá para dizer quem está ganhando. Porém, existe um fator que é mitigação.
a empresa consegue mitigar um risco, aí a gente consegue entender o tamanho desse risco em relação ao ataque. E aí depende muito da estrutura dessa empresa e da pessoa que está ali, independente do tamanho, de entendimento o quanto ela pode mitigar esse risco. Então não tem um vencedor, porque é um mercado de trilhões, o mercado de ataques cibernéticos. Né? E é uma guerra constante, né? Constante, não tem fim. Evolução de um lado, evolução de outro. Sim, é constante e daqui para frente a evolução vai estar sempre olhando para o futuro. O Wagner, a gente ainda usando o contexto, a analogia de guerra, né? O Brasil, você mencionou bem, somos o 5º mercado mais atingido. E falando de guerra, tem que ter um exército. No caso, nós temos um exército de especialistas, de profissionais para ajudar as empresas, para trabalhar esses ataques? Sim, hoje, como eu falei, existem empresas de tecnologia e existem empresas especialistas em cibersegurança. Desde os fabricantes, que são quem fabricam e estão ali no front desenvolvendo as soluções, como integradores e canais de vendas especialistas em segurança da informação, da qual eles conseguem entender o cenário e propor as melhores soluções que existem no mercado e também o serviço. Então não adianta você ter apenas a solução instalada, você precisa ter um trabalho de consultoria, ter um trabalho de entendimento para você prover um serviço. Então, segurança da informação não é só a solução instalada, é um serviço que as empresas prestam com base no conhecimento, nas tecnologias e nas tendências de mercado. E sempre pautado em 3 pontos: pessoas, processos e tecnologia. Você precisa ter pessoas bem qualificadas, treinadas, você precisa ter tecnologias de ponta com inteligência artificial e você tem que ter processos bem definidos para você entender o seu cenário, ter uma visão macro, partir para o micro, e se você tiver uma boa visão estratégica de segurança da informação, você estará atrelando ao seu negócio. Então, segurança da informação não é despesa, segurança da informação é investimento. Hoje ela tem que estar sendo discutida no board, tem que estar nas reuniões de resultado, nos desenvolvimentos, nos projetos. Então é uma esteira da qual a segurança da informação tem que seguir esse tripé: pessoas, processos e tecnologia. Isso me faz pensar, Wagner, que talvez aí para os jovens que ainda estão buscando uma formação, que essa talvez seja uma área não somente estratégica, mas crucial e tem muita recompensa, né? Perfeito, Giba. Eu, por exemplo, eu comecei muito cedo, comecei com 15 anos, coincidentemente no mercado de seguros. Passei por uma grande empresa de seguros, depois eu entrei em telecom e depois eu migrei para tecnologia e fazem 15 anos que eu estou focado em segurança da informação. Então, ou seja, eu fui criando, degraus e trabalhando e fui moldando a minha carreira, mas onde eu me encontrei melhor foi em segurança da informação. Então, ou seja, existe um mercado e uma necessidade de profissionais para esse mercado. Lógico que ele começa estudando tecnologia, ele entra por um cenário mais de infraestrutura e depois ele começa a se desenvolver, começa a especializar e aí começa a especializar em soluções de cibersegurança, começa a fazer sua pós-graduação, sua especialização. E tem um mercado muito amplo e muito gratificante, porque é um mercado bem desafiador. E eu acredito que mesmo com a inteligência artificial, e até em função dela, é uma área que tende a evoluir, porque muitas áreas tendem a desaparecer, muitas profissões, mas essa aí, ela está puxando uma guerra que, como nós falamos, não tem fim, né? Então, eu suponho que um soldado que vai militar nessa guerra também tem que treinar muito, tem que estar bem preparado e estudar muito e estar de olho no mercado, porque existem muitas soluções, e serviços. Por exemplo, nós estamos falando desde um simples antivírus até uma solução de SOC, até uma solução de identidade de acesso, até uma solução de DLP, que estamos falando de proteção de perda de dados. Então, assim, o antivírus muita gente conhece, mas tem o firewall, que é a porta de entrada, onde você bloqueia muita coisa.
Tem o SOC hoje, SOC é o Security Operation Center, onde as empresas ficam olhando o que está acontecendo para poder detectar, mitigar e responder às ameaças. E tudo isso baseado em IA. Tudo isso baseado em IA. Hoje um SOC ele tem a tendência de ser muito automatizado. Você tem profissionais com conhecimento, operando, mas a automatização via IA é uma das premissas aí, tendências que já estão acontecendo. Eu vi uma vez, Wagner, que um dos piores ataques que uma empresa, uma entidade pode sofrer na sua estrutura é o ataque silencioso, né? Ou seja, o vírus está lá, o problema está instalado e a empresa não sabe. Sim, perfeito. Muito boa colocação, Giba. O que acontece? Por exemplo, um ataque de ransomware. O ransomware, ele criptografa os dados daquela rede, daquele computador, daquela empresa. Ou seja, ele criptografa e sequestra os dados. E aí as empresas ou tentam descriptografar, que é muito difícil, ou pagam até um resgate por esses dados. Como eu falei, é um mercado, é um negócio, né? E só que isso não acontece assim, de hoje para amanhã. O que ele faz? Tem toda uma técnica por trás, todo um planejamento. Primeiro, o que o atacante faz? Ele faz um reconhecimento, ele faz ali um armazenamento, começa a acessar por um e-mail, por um USB, por um arquivo, por um site. Ele começa a explorar, ele instala o seu ransomware, o seu vírus ali, naquela rede, naquela máquina, e depois ele consegue fazer a exploração, a instalação, ele aperta o comando, e aí ele toma comando e toma frente da informação. Ele passa a ter posse do negócio do cliente, da informação do cliente. Isso pode demorar um mês, 6 meses, um ano. Em média são 6 meses que se fala no mercado. E está ali adormecido. E quando acontece não tem volta. Existem ferramentas hoje no mercado que conseguem trabalhar em cima disso. E um termo que já entrou na nossa rotina, você deve ter entrado na sua rotina também, especialmente no WhatsApp, criptografia. Sim. Ou criptografar. O que é exatamente isso, Wagner? Na verdade, é um assunto bem técnico, né? Mas é você transformar os códigos e as programações em mensagens com caracteres diferenciados, onde as letras, por exemplo, elas são substituídas por caracteres. Isso é um tipo de criptografia. Então, uma frase que você lê, você não consegue ler ela. Uma senha, ela é criptografada, com caracteres ali que não deixa você saber o que tem ali por trás. Entendi. Wagner, quantos anos você tem no setor? 15 anos. 15 anos. Ao longo desses 15 anos, eu queria te perguntar, né? É claro que vocês cuidam muito bem aí do nome das empresas, da imagem dos clientes, claro que vocês não vão citar, mas qual foi um problema, assim, que você lembra que foi realmente grande de uma empresa por não ter a segurança adequada? Perfeito. Eu não vou citar nomes, mas a gente tem no mercado, por exemplo, empresa de varejo, comércio eletrônico, vende muito via web. Então você tem lá o seu site, né, de vendas. Automaticamente, o ataque que chega nesse site para poder atrapalhar o seu negócio, né, não a sua empresa, o seu negócio, é um ataque DDoS que ele vai atacar ali o seu site, o seu e-commerce. Então a gente tem casos no mercado de empresas que perdeu aí 1 bilhão, perdeu 100 milhões de vendas por dia. É uma venda que você não vai recuperar nunca mais. Ainda mais nesse mercado, ou seja, venda perdida não tem volta. Então, ou seja, tem vários casos. Tem casos de laboratório que foi atacado por ransomware, foi criptografado, os pacientes acabaram não podendo fazer seus exames, não puderam ter suas consultas. Automaticamente, o que o paciente faz? Naquele que não é agendado, que é uma emergência, que é um exame prioritário, ele vai para outro, vai para o concorrente. Então, assim, nessa visão negócios, segurança da informação e cibersegurança entra nesse sentido, ou seja, evitar o prejuízo. Mas quando você fala de um ataque cibernético, entendo que você está falando de alguns pilares, né? Então, assim, tem as pessoas envolvidas, tem
a reputação da empresa, a marca, estão computados esses valores. A reorganização da marca, do brand, ou seja, você tem que fazer um trabalho de reposicionamento, você tem um prejuízo financeiro, você tem um prejuízo na cadeia de valor, se foi para um fornecedor ou não, e você tem prejuízo para o seu cliente final. Então temos esses pilares e, além de tudo, a regulamentação. Você tem a regulamentação onde você tem que mostrar, informar para o mercado que aconteceu um problema, aconteceu um incidente. E aí você vai ter todo um plano de continuidade de negócios, voltado para reverter essa situação. Para as pequenas e médias empresas, é um investimento muito alto se estruturar para evitar esses ataques, ou pelo menos para minimizar, né, conforme você falou? Na verdade, Giba, depende muito assim, o quanto que é o risco. Por exemplo, se a empresa é pequena, mas ela fatura um valor considerável, ela pode perder tudo num ataque cibernético e ainda sair devendo. Então, ou seja, se ela consegue mitigar, por exemplo, fatura R$1 milhão e você sofreu um ataque, esse ataque poderia ser de 2 milhões e foi R$100 mil, automaticamente você acaba tendo uma mitigação desse risco, uma redução do risco, e aí é onde eu falo, segurança não é despesa, segurança é investimento, é continuidade de negócio. Então, segurança é estratégia de negócio. Muito bem. O Rodolfo, que está nos dando um apoio aqui, ele pediu para perguntar o que significa phishing. Phishing. Para mim, phishing é pescar. Existe o conceito, né, engenharia social, que é onde os atacantes utilizam de várias formas, e principalmente pessoas também, para poder atacar. O phishing, basicamente, você já deve ter recebido, todos aqui já devem ter recebido, né, e todos os que irão nos assistir também, aquele e-mail, por exemplo, que ele é direcionado, onde tem um link, e automaticamente a pessoa linka e cai numa página, pede uma informação, coloca a sua senha e é falsificado. Por exemplo, até mesmo a empresa, a indústria que tem convênio com um restaurante. Aí ele manda um folder ali no e-mail como se fosse o restaurante, mas na verdade é um atacante. E aí pega informações, pega dados da empresa, da pessoa, e automaticamente ele vai explorar e vai conseguir fazer esse ataque. E o phishing, né, ele acaba sendo para um grupo de pessoas, mas tem um ponto bem importante, né, que é o phishing, né, que ele é direcionado para pessoas estratégicas e funções estratégicas da empresa. Então, antes desse atacante mandar esse phishing, ele vai direcionar, por exemplo, para o CFO. Ele vai estudar quem é o CFO, vai entender quem é e vai mandar esse e-mail direcionado para ele. Então, uma técnica mais elaborada e direcionada para o alto escalão, para pessoas estratégicas. Seja um CFO, seja um CEO, seja um diretor, uma pessoa de decisão que tem acesso a informações e até mesmo o lado financeiro da empresa. Mas, pegando o gancho do phishing, existe também o smishing, você mesmo, mas eles mandam mensagem via SMS. Você clicou ali, passou a informação, você pode estar sendo atacado. Existe o phishing, que o atacante utiliza uma ligação, liga para a empresa, simulando ser alguma pessoa, ou para sua casa, para sua empresa, simulando ser tal pessoa e pedindo algumas informações. E acontece. Por que acontece? Porque a pessoa está desatenta, a pessoa não teve um treinamento, ela não entende ali, e é assim, questão de segundos para um ataque acontecer. Nesse sentido, ainda me surpreende, eu confesso, às vezes a gente recebe ligação de um número não identificado, 90% você vai atender e desliga, né? Já está recorrente. Mas o que mais me surpreende é gente que atende essas ligações. Acontece, pode acontecer com você, pode ser comigo, com qualquer um. Mas o risco é grande, né? O risco é grande, depende muito do momento que você está ali, da atenção que você está, do foco que você está. Mas também existe uma coisa que é conscientização. As empresas precisam investir em conscientização. O que é a conscientização? Quando eu falei daqueles pilares onde pessoas estão envolvidas, e naquele tripé onde pessoas, processos e tecnologia, eu estou falando o quê? Das pessoas serem capacitadas, das empresas investirem em conscientização,
de simular ataques de phishing, de entregar relatórios, de dar treinamentos, capacitar, e existem empresas, né? Eu trabalho em uma voltada para isso, né? Mas o que acontece? A cultura de segurança da informação. Quando você fala de cultura e aprendizado, você vai sempre ligar a sua rotina, a sua vida. Se você aprendeu, você vai estar sempre em alerta com relação ao risco cibernético. Mas pode acontecer com qualquer um. Wagner, como funciona uma campanha de conscientização numa empresa e qual é o público-alvo? Bom, boa pergunta, Giba. A campanha de conscientização, como o nome já diz, ela precisa conscientizar as pessoas, os colaboradores, sobre cibersegurança, segurança da informação. Então, uma campanha, ela não deve abranger somente uma parte da empresa. Ela tem que ser uma campanha que vai abranger a empresa como um todo, desde o funcionário chão de fábrica até o alto escalão da empresa, e ela tem que ter um trabalho desenvolvido em conjunto com o próprio RH, né? Quando você envolve as pessoas, tem que estar com o RH envolvido, sempre liderada pela área de segurança da informação, porém sendo o RH o sponsor ali, para poder entender, porque você está lidando com as pessoas, com os recursos. Então, você desenvolve uma campanha, por exemplo, disparando e-mails com phishing. Então, você dispara para todos os colaboradores. Então, você tem ali uma promoção de alguma empresa conveniada. Então, você pega uma empresa de cosmética, é conveniada a sua empresa, você manda ali, formata um e-mail e manda. E a pessoa clica, você consegue ter os resultados do que aconteceu. Você vai medir o nível de maturidade de segurança dos seus colaboradores. Depois você vem com as campanhas de conscientização no sentido de informação. Você vai lançando banners, você vai colocando informações, você entrega folhetos, você coloca banner nos principais pontos da empresa, você mostra e faz campanhas de quando as pessoas saem para poder bloquear o seu computador, não compartilhar a sua senha, vai almoçar, vai numa reunião, fecha seu computador, não fique falando sobre assuntos da empresa em restaurante, na mesa, pode ter um atacante do lado. Então tem que tomar todos esses cuidados. E além da segurança física também, que a conscientização pode seguir para esse caminho também. Muito bem, essa era uma questão, na verdade, que o Rodolfo está nos apoiando aqui, levantou. Então quero perguntar se respondeu plenamente, Rodolfo. Sim, atendeu. Obrigado. Essa questão da conscientização é muito importante também, as palestras. Aham. Você pode entregar palestras mais básicas para os níveis intermediários da empresa, mas você também pode entregar e desenvolver palestras de segurança como estratégia de negócio. E aí você está falando de CEOs, gerentes, as pessoas que decidem pela empresa. Que eu sempre bato nessa tecla: segurança não é despesa, segurança é investimento. E segurança faz parte da estratégia do negócio. Não adianta a área de projetos desenvolver um projeto, sendo que não considerou na esteira de desenvolvimento, no planejamento, o que está por trás ali de segurança da informação. Não adianta o financeiro faturar muito, mas não estar preparado para que possa ocorrer um ataque. Não adianta ter muitos boletos emitidos, sendo que esses boletos podem ser fraudados e essa receita ir para outro lugar. Não adianta o CEO tomar algumas decisões sem considerar a segurança da informação. Porque você pode tomar uma decisão que pode mudar sua empresa de patamar, alavancar a receita, mas se você não pensou em segurança como investimento e não considerou ali na sua estratégia, você pode perder até mais do que você ganhou. Para as pessoas, o que eu sugiro é olhar segurança pessoal e profissional, entender que senha não se compartilha com ninguém. Se a pessoa puder dividir o computador pessoal dela do computador profissional, é muito melhor, porque você está trafegando coisas diferentes no mesmo ambiente, não é muito. Eu faço isso hoje. Não fazia há um tempo atrás, mas hoje eu faço. Eu separo, separo máquinas e o WhatsApp pessoal do WhatsApp profissional, máquina pessoal da máquina profissional. Isso dá segurança para mim e para a empresa. Né? E
também na questão de as pessoas se conscientizarem, estudarem um pouco mais. E hoje no mundo digital, os pais precisam olhar para as suas crianças, para os seus filhos, que hoje eles vivem um mundo 100% digitalizado. E ali tem muita coisa que pode fazer muito mal para eles, pode trazer prejuízos, sejam eles financeiros, pessoais, psicológicos. Então o negócio é muito mais abrangente a nível cultural também. E as pessoas não podem ser o elo mais fraco. As pessoas devem ser o elo mais forte dentro de um cenário de segurança da informação como um todo, seja ela física, seja ela digital. Então, o que eu digo é, empresa, considere segurança como estratégia, pessoas, considerem os seus acessos, as senhas e os seus cuidados com os ativos de uma forma responsável. Os pais precisam olhar para as crianças que estão crescendo no mundo digital. Isso tudo traz o quê? Traz cultura de segurança da informação, traz conscientização, traz capacitação. E capacitação, você se capacitou, não quer dizer que você não pode ser atacado, mas você se torna um alvo mais difícil e mais preparado contra um ataque cibernético. Muito bem, eu aposto que vocês não sabiam que nós temos dentro do Condomínio Marajoara, dentro do Grupo Empreendedores Marajoara, uma autoridade em cibersegurança, uma autoridade em segurança da informação. Então, quero te agradecer, Wagner, por compartilhar os seus conselhos, o seu conhecimento, a sua experiência aqui, e reforçar aí que nós estamos aqui no MajaCast, abrindo espaço para que os profissionais dos mais variados segmentos apresentem, tragam aqui, compartilhem aqui a sua experiência, o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto. Então, está aberto o espaço, agradecemos mais uma vez a sua atenção e a sua participação, Wagner. Agradecemos ao Rodolfo Viotti também, que está sempre nos apoiando aí com a produção visual, a gravação, e também...